Hoje é o 8º dia da nossa campanha. Hoje é a 8ª praga, o 8º demônio que vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero que você acompanhe comigo em Êxodo capítulo 10, do versículo 1 ao 20. Está escrito: disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos e a Caleb Church no ano de 2025, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor. Detalhe, eles disseram: deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito.
Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado ainda esta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim essa morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os levou no mar vermelho, e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém? Senhor Deus, fala conosco nessa noite, ministra a nossa vida dentro da Tua palavra, e nós rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar para o Senhor em todo lugar. Glória a Deus. A oitava praga, ela tem algumas características muito especiais. Por quê? Ela não foi apenas uma praga referente a uma calamidade ambiental que aconteceu na terra do Egito, mas ela foi literalmente uma guerra espiritual. Por quê? Porque o Egito tinha muitos deuses, amém? E nós estamos vencendo cada um deles com o poder do Senhor Jesus. E o Deus que foi confrontado aqui nesta praga foi um Deus chamado Sibek. Fala assim, Sibek. Sibek. E esse Sibek, ele é o Deus crocodilo. Como que é um crocodilo? Crocodilo é um pouco diferente de jacaré. O jacaré, ele tem um certo tamanho razoável. Agora, um crocodilo, ele é muito maior, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais amedrontador do que um jacaré. E esse Deus Sibek, ele, por ser essa representação dele ser um crocodilo, ele era um símbolo na terra do Egito, o símbolo do poder militar do Egito, porque o Egito naquela época, ele era o maior poderio, a maior potência militar de toda aquela região. E esse Deus Sibek, ele representava esse poder militar, o poder que me dava conquistas, o poder que me dava não só o poderio militar, mas ele era um crocodilo do Nilo, não era um crocodilo de qualquer lugar, ele era um crocodilo do Nilo, que poderia medir até 6 metros. Queridos, Nélito, quantos metros tem esse altar? São 8 metros, não é isso aproximadamente? Esse altar tem aproximadamente 8 metros. Os maiores espécimes de crocodilo do Nilo podem chegar a impressionantes 6 metros. Pega esse altar, tira 2 metros, que é aproximadamente da ponta do altar até aqui, e daqui para lá o resto é crocodilo. É grande? Bastante, né? Só que ele, por ser um crocodilo do Nilo, e eles culpavam demais o Nilo, além do poderio militar, ele tinha como representação um Deus que trazia fertilidade, ou seja, é o Deus que guerreia e é o Deus que provê fertilidade na terra do Egito. Amém? Até aqui? Amém. Deus então, ele envia os gafanhotos. Um gafanhoto do deserto daquela região, ele pode medir aproximadamente 9 centímetros, de 4,5 a 9 centímetros, para combater um crocodilo de 6 metros de tamanho. Só que essa praga não era apenas um gafanhoto, mas era um enxame de gafanhotos, que poderia ocupar um enxame de gafanhotos normal. Ele pode ocupar uma dimensão de aproximadamente
1 quilômetro quadrado, das menores até centenas de quilômetros quadrados. Imagina isso vindo sobre toda a terra do Egito. Quando caíram as pedras do céu e devastaram as plantações, caiu pedra, espalhou, ainda dava para colher aquilo que estava no chão. É assim ou não é? Mas vindo a praga de gafanhotos, até aquilo que estava no chão seria devorado, para que toda a esperança do Egito fosse frustrada. Amém até aqui? Amém. Um pouco sobre essa praga que veio sobre o Egito. Os gafanhotos, eles vieram para destruir tudo aquilo que restou da chuva de pedras, da praga de chuva de pedras. Ou seja, Deus não faz nada pela metade. Uma praga veio complementar a outra. E essa praga, quando ela veio, tem algo muito interessante que nós, enquanto estávamos estudando, o Senhor foi ministrando ao nosso coração, porque essa praga ela veio quando soprou um vento oriental durante todo o dia e durante toda a noite. Esse vento oriental que sopra, ele vem da região do Monte Sinai, ele vem do deserto. O Monte Sinai, ele é chamado o Monte de Deus. Aquela praga não viria de qualquer outro lugar, mas aquela praga estava sendo enviada por Deus. Por isso ela vinha soprar, aquele vento soprou dos lados da península do Sinai, porque era o Senhor enviando aquela praga sobre a terra. Amém? Só que quando essa praga cessou, veio soprando um vento ocidental. O oriental ele soprava do leste para o oeste, do deserto para o Egito, trazendo aquilo que estava do deserto para dentro do Egito. Mas quando a praga cessou, veio um vento ocidental, veio um vento do mar Mediterrâneo para dentro do Egito. Um ar não mais seco, um ar não mais desgastante, mas um ar úmido, um ar fresco, para trazer o refrigério sobre a terra, porque foi o Senhor quem enviou a praga, e quando Ele faz cessar a praga, Ele traz junto o refrigério. Amém até aqui? Glória a Deus. E essa praga, ela veio enviada por Deus para mostrar que não adiantava o Egito cultuar deuses e mais deuses que prometiam uma fertilidade para eles, porque o poder do Senhor era muito superior a qualquer divindade que havia na terra do Egito. Agora um pouquinho sobre esse Deus Sebek, ou Sobek. Como eu falei, ele era um Deus que a representação dele era um crocodilo, ou um homem com cabeça de crocodilo, e ele era reverenciado pela força dele, pela fertilidade que ele produzia, e pelo poderio militar que ele dava sobre a terra do Egito. Ou seja, mais uma vez o povo do Egito, eles olham para aquele animal que é uma criação de Deus, que tem aquela representação, aquela postura de autoridade, de poder, e fala: nós vamos adorar esta criação no lugar do Criador, porque o poderio dele, aquilo que ele representa, só pode ser um Deus. E eles olhavam para aquele crocodilo e imaginavam, na mente humana deles, não existe nada mais poderoso do que o Egito, porque quem vai confrontar um animal como este? Assim é o poder militar do Egito, que pode vencer a tudo e pode vencer a todos. Só que o Senhor ele envia uma praga sobre a terra do Egito, e essa praga que o Senhor envia é uma praga de gafanhotos. Só que tem um detalhe interessante: dentro da palavra de Deus, essa não é a
sensação de que uma grande praga de gafanhotos é enviado para destruir uma determinada terra. Abre por favor, Amanda, lá em Joel, no capítulo 1 e o versículo 4, que diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora em Joel, no capítulo 2 e o versículo 25, Joel 1,4, o vento oriental soprou sobre a terra de Israel. Joel 2,25, veio o vento ocidental. E ele diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Pausa. Eu quero que vocês leiam comigo o último trecho deste versículo 25. Fala assim: o meu grande exército que enviei contra vós. Vamos ler mais uma vez? O meu grande exército que enviei contra vós. O exército não era um exército de demônios, mas era o exército do Senhor. Eu sei, queridos, eu já fui ministrado várias vezes que é um devorador, é um demônio que veio consumir tudo aquilo que eu tenho. Não, faz parte do exército de Deus. Não só eu já fui ministrado sobre isso, como eu já ministrei sobre isso, e eu estou aqui confessando meu pecado diante da igreja. Mas a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo com a palavra do Senhor. Ou seja, esses gafanhotos faziam parte do exército de Deus, e ele é enviado para onde o Senhor ordena que ele vá. Então, assim como na terra de Israel, já no tempo do profeta Joel, foi enviado o exército de Deus, aqueles grandes gafanhotos, para consumir a terra, assim também foi na terra do Egito. Mas não foi à toa que Deus enviou o exército dele. Por isso que eu disse que essa praga não é uma praga qualquer, mas é uma praga que envolve batalha espiritual, que envolve guerra espiritual, porque para combater o comandante, o cabeça do exército do Egito, precisa vir o exército de Deus, e o exército de Deus está sendo enviado em teu favor nesta noite, e toda obra de Satanás e dos seus demônios vão cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Se a marca é o reconhecimento desse Deus cívico, é o poderio militar, então vem o exército do Senhor para combater o exército do inimigo. Amém? Glórias a Deus. E isso, querido, era algo que eu queria frisar muito ao teu coração. Porque quem aqui já ouviu, foi ministrado, que os gafanhotos eram demônios que vinham contra a nossa vida? Quem aqui já foi ministrado alguma vez sobre isso? Eu já fui. Quem aqui já ouviu essa ministração alguma vez na vida? Você acredita ou não? Então, entendi. Era o exército de Deus. Pastor, mas por que o exército de Deus tinha enviado contra Israel lá em Joel? Porque eles não estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha ordenado eles para fazer. Entendeu? Não é Satanás. Quando eu não faço aquilo que eu preciso fazer, eu estou habilitando a minha vida a viver o ataque do gafanhoto. Só que não é Satanás, queridos. É porque eu não cumpri um princípio espiritual. Glórias a Deus. Os gafanhotos, exército de Deus, eles eram pequenos, mas eles eram inumeráveis, pois revelam que Deus usa o improvável para derrubar aquele que se exalta. Deus, ele não precisa do forte, ele é a força. Pode
Deus vai, aquilo que pode não parecer nada, não tem chance, não tem como, mas o exército de Deus é muito mais poderoso e ele vai vencer em nome de Jesus. Então aqui agora, a gente tem um embate na terra do Egito. Houve guerra no mundo espiritual. Assim como Daniel, ele clamou e clamou durante 21 dias para receber uma resposta de Deus. E essa resposta demorou 21 dias. No dia que o anjo Gabriel chega até Daniel, ele fala: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você se empenhou a orar e a buscar, o Senhor me enviou para te trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, ele me resistiu durante 21 dias. Mas o Senhor enviou a Miguel, um dos primeiros príncipes, e ele me ajudou na batalha, e eu pude trazer a resposta. Daniel, a resposta é essa. Agora eu preciso voltar lá, porque a guerra ainda não acabou. Ou seja, quando o povo de Deus está posicionado em buscar o Senhor, a guerra no mundo espiritual. E por que a guerra no mundo espiritual? Porque Satanás sabe que o tempo dele está chegando. Aqui nós já estamos na 8ª praga, só faltavam mais 2 para se cumprir toda a sentença do Senhor sobre a terra do Egito. E agora o comandante do exército dos demônios se levanta e fala: já que é para guerrear, agora eu vou me posicionar, agora eu vou vencer, agora eu vou impedir. Mas diante do poder do Senhor, ele também caiu por terra. Amém? Como eu falei, esse Sibek, ele era representado por um crocodilo, um animal poderoso, resistente, imponente, amedrontador. Só que não sou só eu que falo isso. Abre lá, manda, por favor, em Jó, no capítulo 41 e o verso 1. Olha o que Deus fala acerca da criação dele, que é o crocodilo. Porque aqui Deus está dando. Quem aqui já levou uns tapas de Deus assim na vida? Querido, eu posso te afirmar que tudo que você ouviu de Deus, que foi um puxão de orelha, não se comparou àquilo que já ouviu de Deus. Se eu estivesse no lugar de Jó, eu tinha que abrir a cabeça no buraco, entendeu? Porque não tem condição. Foi o maior esporro da Bíblia. Jó 41, 1. Podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Você pode? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas, ou te falará palavras brancas? Próximo. Fará ele acordo contigo, ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou ter-lo-ás preso à sua correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele, ou o repartirão entre os mercadores? Enche-lhe-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? Aí isso aqui, quando eu li isso, eu fiquei imaginando. Aí o Senhor fala assim para Jó: põe a mão sobre ele e lembra-te da peleja, e nunca mais você vai tentar de novo. Vai lá, faz carinho na cabeça do crocodilo e vê se você vai querer voltar lá e fazer de novo. Não vai. Por quê? Porque é um animal que o Senhor criou para ser poderoso entre os animais. E aí vem um homem, olha aquela criatura projetada por Deus, aquele tanque de guerra que mora tanto no rio quanto na terra, e fala assim: eu vou adorar a ele. Porque se esquece que aquele que criou aquele animal é muito maior, é muito mais poderoso. Mas por quê? Porque isso é um engano de Satanás, que age na vida do ser humano para aprisioná-lo em tudo aquilo que ele não entende, em tudo aquilo que ele não compreende. E é por isso que o Senhor enviou uma praga de gafanhoto nesse embate, queridos, para mostrar que tudo aquilo que é pequeno nas mãos de Deus se torna uma arma
sente o menos capaz, você se sente aquele que não pode realizar, porque aquilo que você tem é pouco demais. Mas se aquilo que você tem, que você julga pouco demais, você colocar na mão de Deus, vai ser uma bomba atômica no meio do inferno e vai fazer uma revolução na tua vida. Por quê? Porque você é muito mais precioso do que o jacaré, o crocodilo, todos os animais dessa terra, porque você foi formado para ser a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Amém? Há uma capacidade na tua vida que humanamente talvez não consiga fazer muita coisa, mas que se for colocado em Deus, pode fazer muito mais do que o maior capacitado dessa terra. Porque Deus, Ele é Deus. Porque Deus, Ele é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém até aqui? Bebi um pouco de água, porque essa semana também não foi fácil para o pastor não. Teve cólica renal, teve de tudo essa semana, foi uma bênção. Mas o Senhor, né? O pastor ficou ruim da quimioterapia de sexta, o pastor estava ruim da cólica renal, a presbítera Esther, uma gripe terrível, o Rafael com o joelho torcido e a Bela mais pequena, né? Teve de tudo essa semana. Só Jesus para ter misericórdia. Não dá fácil para ninguém, mas em tudo isso, olha onde nós estamos hoje, na presença do Senhor. Você pode aprender aí por isso? Então eu vou passar. A perseguição não parou, a igreja, a quimioterapia não parou, a igreja, o joelho torcido não parou, a igreja. Nós estamos aqui na presença do Senhor, porque a gente faz parte desse exército. Amém? Sabe que ele representa a força, fertilidade, poder militar. Mas Deus envia gafanhotos, o menor dos exércitos, para destronar o maior dos exércitos humanos. O poder humano, ele cai por terra diante do poder de Deus. Queridos, quando eu estava preparando a palavra, isso estava martelando na minha cabeça. Porque o menor exército, Deus tem miríades e miríades de exércitos. E aí, para confrontar o exército mais poderoso da terra, representado pelo poderoso crocodilo, o Sibec, Deus pegou o menor dos exércitos dele. Falou assim: eu não preciso de miríades de anjos, não poderia enviar manadas e manadas de animais grandes e poderosos, mas eu vou fazer o seguinte: para humilhar o Egito, eu vou pegar o meu exército mais simples, que é um exército de gafanhotos, e eu vou mostrar que com o meu mais simples, eu sou mais poderoso do que o exército mais forte da terra. Não tem por que você temer o poder deste mundo, não tem por que você temer o poder das trevas, enquanto você estiver em Deus, enquanto a tua vida estiver em Deus, Ele vai enviar, seja o exército pequeno, seja o exército grande, mas todo o inimigo vai ser vencido, e você vai viver tudo o que o Senhor te prometeu. Amém? Querido, isso me explodiu na minha cabeça, porque eu já li esse texto várias vezes, e eu não tinha ligado uma coisa com a outra. Mas quanto mais a gente mergulha na palavra de Deus, o Senhor vai nos dando entendimento das coisas. Porque agora você para comparar. Olha a representação desse exército egípcio. E olha aquilo que Deus tem enviado de Deus. Olha o tamanho da luta que eu estou passando. Olha o tamanho da provação que eu estou enfrentando. Está faltando dinheiro. Está faltando saúde, está faltando paz na minha casa, está faltando porta de emprego, e o Senhor está me enviando isso para me socorrer. E o Senhor está dizendo assim: confia no que eu estou colocando na tua vida, confia nisso que eu estou enviando para você, porque é dessa porta que vai vir o teu socorro, é dessa porta que vai vir o teu
Senhor, amém. É dessa situação que aos teus olhos parece pequeno, diante do grande desafio que você tem que enfrentar, é daí que vai vir a tua provisão, é daí que vai vir o teu escape, é daí que vai vir a tua salvação, porque não é a tua capacidade, não é o quanto você pode fazer, e nem o quanto você se julga capaz, é o que Deus pode fazer na tua vida, é a boa mão de Deus sobre você. Amém? Deus continua sendo Deus sobre a tua vida. Pare e pensa comigo, querido. Eles já estavam na 8ª praga. Eu tenho certeza, né? Porque a ansiedade é um dos males do século 21, né? Imagina quem era ansioso lá na terra do Egito nessa época. Foi uma praga terrível. Faraó liberou. Foi a segunda, não foi? A terceira, a quarta, a quinta, às vezes assim, gente. Para, ele não vai liberar. Vamos parar, vamos assentar, assenta aqui também, vamos ficar aqui, escravo na terra do Egito. Porque o ansioso, ele morre por antecipação. Imagina o coração do povo de Israel que estava na terra do Egito, vendo praga sobre praga, vendo cair pedra do céu, vendo o Nilo se transformar em sangue, vendo de tudo, moço que vem na terra, é piolho, é sarna, é doença, é tudo. Esse faraó, ele deve ser invencível, porque mesmo com tudo isso, ele não libera. Então é o seguinte, já são 7 pragas, ele não vai liberar. Moisés não tem mais o que fazer, só espera e descansa em Deus, porque é Ele que age em teu favor. Pega aquilo que você tem, pode ser pequeno aos teus olhos, coloca diante dele e fala assim: Senhor, é o que eu tenho, é a minha esperança no Senhor, e se das tuas mãos veio algo que aos meus olhos é pequeno, porque veio das tuas mãos, eu vou lançar a rede. Pode ter sido, Senhor, apenas uma palavra, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede mais uma vez, e dessa vez eu creio que virá a provisão da parte do Senhor, porque se humanamente não dá certo na minha vida, se for a boa mão de Deus agindo em meu favor, eu sei que vai dar certo. E veio a praga. A praga veio, e nós vemos que eram tantos gafanhotos, que eles cobriram a terra ao ponto de escurecer ela. Imagina o sol, querido, e de repente vem aquela nuvem. Imagina agora você no lugar de um egípcio que acabou de passar por 7 pragas. Você já se coçou, você teve sarna, teve úlcera, teve piolho, teve sapo invadindo a sua casa, dentro das suas panelas. A água que você ia beber era de sangue, e agora você abre a janela pela manhã, olha o sol nascendo, e cadê o sol? Coberto por uma nuvem de gafanhotos. Imagina o desespero no coração do povo do Egito ao se deparar com aquela cena. Complicado ou não é complicado? Complicadíssimo, Deus. Só que o coração deles, quando vem a praga, o coração deles é certo. Da mesma forma que os outros 7 deuses foram derrotados, Sibique também vai ser derrotado agora. Não tem como ele vencer um exército tão grandioso como esse. E já estava na cabeça do faraó, ele sabia. E já estava na cabeça dos oficiais de faraó o que iria acontecer. Pastor, como o senhor sabe que já estava a certeza na cabeça deles do resultado daquela praga? Porque os oficiais de faraó chegam para ele e falam assim: até quando este homem, Moisés, não será por cilada? Deixa ir os homens, vamos fazer um engano. Fala que eles podem ir, mas só os homens, porque a gente sabe que a gente não vai escapar dessa praga. A gente já tem consciência que Sibique perdeu esta guerra. Então, como guerra é feito de estratégia, para que a gente não saia perdendo como um todo, vamos agir de estratégia. Fala para ele, faraó,
deixa os homens irem, mas as mulheres, as crianças, o gado permanece aqui, porque assim eles serão obrigados a voltar para a terra do Egito. O faraó ele tenta negociar, os homens podem ir, mas as mulheres, as crianças e os rebanhos ficam. Ou seja, o inimigo ele tenta impedir a libertação completa na nossa vida. Como assim, pastor? Ele tenta impedir a libertação completa na nossa vida? É mais ou menos assim: você pode adorar a Deus, mas depois volta para a terra do Egito. Pode ir lá para o seu Sinai, para o deserto, adorar o seu Deus, mas depois volta para a terra do Egito. Ou seja, sai, mas você vai continuar sendo escravo. Você pode ir adorar o seu Deus, mas você vai continuar sendo escravo. Hoje em dia esse demônio ele continua agindo, queridos, porque o nome desse demônio hoje em dia é dependência. O nome desse demônio hoje é dependência. Ele é assim, ó: você quer ir para a igreja? Vai, mas pode manter o seu vício. Você quer ir para a igreja? Você quer adorar o seu Deus? Mas você vai continuar preso. Não tem problema você ir para a igreja, contanto que fora dela você continue fazendo a minha vontade. Não tem problema você cultuar o seu Deus, se depois você voltar a fazer o que eu quero. Vamos aplicar? Você já provê a sua família de tudo que ela precisa, de alimento, de casa, de conta paga, então não tem problema você ter um caso extraconjugal. Você não tem problema se entregar ao seu vício, seja ele qual for, seja de jogo do celular, porque é você mesmo que manca o seu vício, ninguém tem nada para falar. E o Senhor te chamou para liberdade, mas Satanás fala: vem, mas seja só meio livre. Vai para a igreja, mas continua me adorando. Vai para o Sinai, mas volta para o Egito. Continue sendo dependente de mim. Por que isso? Porque Faraó, ele tinha consciência: a terra do Egito é dependente do povo hebreu. Se eles saírem daqui, quem que vai construir as nossas edificações? Quem vai construir os nossos edifícios? Então a gente precisa deles aqui, porque nós somos dependentes dele. Mas agora Satanás age querendo fazer com que nós sejamos dependentes dele, e ele age através da dependência. Mas o Senhor nessa noite, ele quer trazer libertação completa da nossa vida. Entenda uma coisa: Deus não aceita libertação parcial na nossa vida. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não aceite mais se colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Queridos, essa palavra vem para confrontar a nossa vida, porque quando a gente fala de vício, a gente imagina bebida, droga. Queridos, tem muito mais do que isso. Tem vício de trabalho, e é uma coisa que eu luto, porque eu sou pouco pensando em trabalho, mas o trabalho também é. A gente é aqui, porque a gente gosta de fazer tanta excelência que quando a gente vê que está lá até o último minuto. Tem dependência de jogo. Quem são as pessoas dependentes de jogos? Queridos, vocês sabem que eu trabalho na área financeira, e eu já vi pessoas fazerem empréstimos para jogar no tigrinho, como a gente comentou no dia que a diaconisa Débora ministrou. Dependência de jogo. Dependência. Não deixa o inimigo te manter escravizado. Não foi para isso que o Senhor tem enviado essas palavras sobre a tua vida. Ele tem enviado essas palavras para confrontar esses demônios que nos aprisionam, porque o Senhor não quer mais a tua vida escravizada. Tem um novo ano chegando em 2026 e o Senhor tem
realmente aceitar Jesus tendo problemas, mas eu preciso me abrir e permitir que o Espírito Santo me liberte de absolutamente tudo. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem mais para a nossa vida. Em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10 está escrito: ou não sabeis que os injustos não entrarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não pode sair do Egito e entrar no reino de Deus aquele que não quiser abandonar qualquer coisa que não pertence ao reino de Deus. O Senhor falou sobre o meu coração: se no reino de Deus não tem essas coisas, que coisas você tem em 1 Coríntios? Se no reino de Deus não tem essas coisas, nós não podemos praticar aqui nessa terra. Se no reino de Deus não tem mentira, eu não posso mentir aqui. Se no reino de Deus não tem traição, eu não posso trair aqui. Aquilo que não cabe no reino de Deus, não cabe na minha vida aqui nessa terra. Mas a grande questão não é se eu acabo errando com essas coisas ou não. Não é isso. A grande questão é: eu erro, ou eu caio, ou eu pratico, melhor dizendo, sendo que na minha consciência não tem problema, mas eu não permiti com que o Espírito tratasse o meu coração para me dizer se tem problema ou não tem problema. Sabe o que é isso? É Civic, querendo te escravizar, querendo te prender, querendo te manter escravo na terra do Egito. Vai para a igreja, vai para o Sinai, mas volta para o Egito. Vai para o culto domingo, mas segunda-feira vai se prostituir. Vai quarta-feira adorar, mas na quinta-feira eu quero você aqui se destruindo, mentindo, usando palavra torpe, falando palavrão e fazendo tudo aquilo que não agrada a presença do Senhor. Não tem problema você ir para o Sinai, desde que quando você sair do Sinai, você volte para a sua vida de escravidão e dependência. Amém, queridos? E essa palavra me sacudiu, porque existem tantas coisas na nossa vida que a gente precisa, em primeiro lugar, ter consciência de que não cabe mais na minha vida. Deus quer me tirar do Egito, mas eu falo assim: não, Senhor, o faraó, ele falou que eu posso ir adorar o Senhor no Sinai, é só eu voltar para cá depois. Então eu vou adorar o Senhor, só que depois eu volto para cá. Só que não é isso que Deus tem na sua vida. Deus tem um Sinai para você, só o começo, porque depois que você passa pelo Sinai, você vai chegar em cima. O Sinai é o monte aqui nessa terra, é enquanto a gente adora a Deus aqui nessa terra, e a gente permanece na presença dele, porque só pode chegar em Sião, que é a nova Jerusalém, aquele que adora primeiramente no monte Sinai e permanece no pé do monte enquanto a glória de Deus está lá. Enquanto a glória de Deus estava sobre o monte, o povo tinha que ficar no pé do monte, e aquele que quisesse abandonar, fosse embora, mas aquele que fosse embora não ia sair dali para chegar no monte Sião, que é a Jerusalém. Enquanto eu não permaneço, não como o povo de Israel, que fez para si um bezerro de ouro, mas permanece com Josué, que permaneceu com os pés no monte de Deus, assim como Caleb, que perseverou em seguir ao Senhor seu Deus e não se contaminou com as imundícias dessa terra, mas ele se abriu para o Senhor: eu quero o Senhor e nada mais. Se para chegar em Sião eu preciso ser fiel no Sinai, então meu Deus, me leva para o Sinai, para que lá eu esteja diante da sua glória, para que lá eu receba as marcas do Senhor, para que lá eu ouça a tua voz, mas não me deixa preso aqui nesse Egito, não me deixa preso no meio dessa escravidão, mas me leva para a novidade de vida.
Deus quer destruir tudo o que escraviza você. Ele confronta hoje os cílicos da sua vida, os vícios, pecados, mentiras, velhas cadeias. Ele quer você, sua casa, sua família e os seus recursos totalmente livres. Satanás não vai escravizar nada na tua vida. A tua renda vai ser livre, não vai ser cativa nas mãos de Satanás. Como o pastor que é cativa nas mãos de Satanás, quando você pensa, sabe? Já viu o pingo d'água de chapa quente? Cai lá o seu salário assim, ó. Foi embora, nem viu o cheiro, sentiu nem o cheiro na conta. O Senhor quer te libertar hoje de tudo. O Senhor hoje, Ele está enviando o vento oriental que nos confronta, para que a gente deixe todo o cílico cair por terra da nossa vida, porque caindo todo o cílico da nossa vida, Ele vai enviar um vento ocidental, que vai trazer refrigério, que vai trazer cura, que vai trazer paz, e que vai trazer o tempo novo do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Ele envia o vento que te confronta, e o vento que te restaura. Quais são os cílicos da sua vida hoje? Eu sei quais são os meus. Algo que eu falo não me canso de falar, queridos. Eu sou pastor, mas eu sou ser humano e eu erro. Se eu errei contra você em algum momento, desde o altar na presença do Senhor eu te peço perdão, porque como ser humano eu também erro. Mas como ser humano, servos de Deus, nós não podemos permanecer no erro. Nós precisamos pegar os nossos cílicos e colocá-los por terra, porque aquilo que Deus tem para a nossa vida é maior do que o cílico que a gente olha com tanta admiração. O Egito olhava para cílico com uma grande admiração. Olha o poder dele, olha aquilo que ele representa. Todas as conquistas que nós tivemos até aqui foi por causa do poder de cílico. Mentira! Tudo aquilo que o Egito conquistou foi por causa de um servo de Deus chamado José, que conquistou as terras do Egito e conquistou tudo para Faraó ao redor no tempo da grande seca. E por causa daquele de José, um servo de Deus, o Egito expandiu e cresceu. Mas na cabeça deles foi por causa dos deuses deles. Na cabeça dele foi porque Cílico é um Deus poderoso que dava força militar para ele. Tudo aquilo que vocês julgam importante demais na sua vida, que hoje você coloca por terra, que hoje você fala assim: Senhor, isso aqui é muito importante para mim, mas diante da grandeza do Senhor, isso que eu julgo grande na minha vida é nada. Então, porque é nada e o Senhor é maior, eu coloco hoje prostrado diante dos teus pés, para que eu possa receber aquilo que vem do Senhor para a minha vida, que é, como a pastora ministrou, é recalcado, é sacudido, é transportante. Generosamente o Senhor vai te dar nessa noite, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar. Glórias a Deus.